estimamos que existam em torno, em média, né, 100, mais ou menos 100 mil pessoas com hepatite C e mais ou menos umas 80 mil com hepatite B. Tá? E nós ainda estamos muito longe de detectar essas pessoas todas. Então, é por isso que a gente faz, né, as campanhas, tem o Julho Amarelo, para a gente poder divulgar, né, o conhecimento sobre essas doenças, para que as pessoas procurem as unidades para fazer o teste. Acontece em SP, edição especial Coronavírus. A luta contra o coronavírus deixou ainda mais evidente a relevância da ciência e de seus avanços em prol da saúde, né? E em tempos de pandemia, a gente lembra da importância de reforçar alguns cuidados com o nosso corpo, mente e também com o próximo, essa parte importante. Mas nós não podemos esquecer que além da Covid-19, ainda há várias outras doenças circulando e a gente precisa lembrar delas, tomar cuidado com elas também. A nossa intenção aqui levantando esse assunto não é de alarmar, e sim de informar. E o mês de julho vem com essa proposta de lembrar a gente da luta contra as hepatites virais. Eu sou a Juliane Freitas. E eu sou o Anderson Faria, onde está começando o Acontece em SP de hoje. E a gente vai bater um papo com a doutora Célia Regina Cicolo da Silva, ela que é coordenadora do programa de hepatites virais da cidade de São Paulo. A gente está conversando aqui sobre por videochamada, a gente sempre faz esse esclarecimento, com uma medida de distanciamento social. Bom, a gente agradece a presença da senhora, doutora, que está conversando aqui com a gente. Para começar esse bate-papo, eu queria perguntar, a senhora pode explicar para a gente quais são as hepatites virais? Hepatite é um termo genérico, né? Que é a inflamação do fígado. As hepatites virais são causadas por vírus específicos, e são alguns vírus, né? Vírus A, B, C, D e E. Tá? O vírus B e o vírus C, eles têm formas de transmissão semelhantes, né? Por sangue ou secreção sexual. E o vírus A, ele tem uma outra forma de transmissão, que é fecal-oral, que é contaminação dos alimentos ou da água por fezes de pessoas que tenham vírus e que eliminam esses vírus na água e contaminam os alimentos. Por isso que a gente separa, né, quando a gente está falando de hepatites virais. No caso das hepatites virais, doutora, como que são, você já comentou mais ou menos, mas quais são as principais formas de transmissão e como que se evita essa transmissão? A hepatite viral B e C, elas podem ser transmitidas por sangue, contato com sangue, ou materiais contaminados com sangue de pessoas que tenham a doença, ou por contato sexual, principalmente na hepatite B, que também é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A forma de evitar, nós temos para a hepatite B, vacina, que é a forma mais eficaz, uso de camisinha em todas as relações sexuais, não compartilhar objetos que tenham tido contato com sangue de pessoa que tem essa doença, né? Como aparelho de barbear, alicates de unha, seringa e agulha, todos os objetos pérfuro-cortantes. Transfusão de sangue, a gente não tem mais esta via como transmissão, devido a já muitos anos a pesquisa de marcadores para vírus B e C nos bancos de sangue. Então, essa já não foi no passado uma forma importante, mas há muitos anos, há décadas por sinal, que já não é mais uma forma de transmissão destas doenças. A hepatite A, como eu já falei, ela é de transmissão, nós chamamos fecal-oral, né? O vírus é eliminado pelas fezes da pessoa doente
que vai para o meio ambiente, contamina através da água, os alimentos, ou a água mesmo potável pode ser contaminada, e as pessoas, ao ingerirem estes alimentos ou água contaminada, se infectam e podem ter a doença hepatite A. Existe atualmente também uma forma de transmissão, continua sendo fecal-oral, mas é por relações sexuais oral, anal, desprotegidas. E nós tivemos há 2 anos atrás um surto bastante importante no mundo e na nossa cidade. Ele ocorre mais em homens que fazem sexo com homens. Bom, a senhora está explicando para a gente que são vários tipos, né, de hepatites, não são mais de um, e a senhora está detalhando um pouquinho sobre cada um. Queria perguntar quais são os sintomas que apresentam em quem está com a doença, né? E complementando a pergunta, se são diferentes. Por exemplo, um tipo de hepatite ela vai apresentar um sintoma diferente de uma outra categoria. Quando a gente fala hepatite, a inflamação do fígado, e a inflamação do fígado, qualquer que seja, ou por vírus, ou por bactéria, ou por medicamento, todos vão ter mesma apresentação, que chama atenção. O que é? A icterícia, que é a cor amarela, que ficam os olhos e a pele. Tá? Então, para qualquer hepatite, independente da etiologia, e não tem diferença de sintomas. E, principalmente nas hepatites B e C, a maior parte das pessoas que fazem infecção não apresentam esse sinal nem sintomas. Então, este é um ponto bastante importante. Tá? Se nós formos esperar pessoas com icterícia para fazer o diagnóstico de hepatite B ou C ou A, nós não vamos fazer o diagnóstico na grande maioria, e mais de 80% a 90% das pessoas, porque a maior parte das pessoas fazem infecção, não apresentam icterícia. Quem apresenta icterícia é uma porcentagem muito pequena, né, das pessoas. Pode apresentar sintomas parecidos com uma gripe, né, dor no corpo, moleza, um pouquinho de febre, mas nada específico. Então, para fazer o diagnóstico das hepatites virais B e C, nós precisamos fazer exames de laboratório, tá? Que são os testes sorológicos, que podem ser feitos por sorologia convencional, que é um exame de sangue, né? Tira o sangue, vai para o laboratório e vai fazer especificamente a pesquisa do vírus B e do vírus C, ou através de teste rápido, né? Que também é uma triagem, é um teste baseado nos testes sorológicos, e todos esses testes estão disponíveis nas nossas unidades diariamente, o ano inteiro e gratuitamente, tá? Então, é necessário que todas as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, que para a hepatite C é o grupo que apresenta maior número de pessoas com a doença hepatite C, as pessoas acima de 40 anos, pessoas que receberam transfusão de sangue ou derivados antes de 1993. Eu falei para vocês que já há muitos anos, né, décadas, nós temos esta pesquisa em banco de sangue. Então, quem recebeu antes de 1993, quem usa ou usou drogas, pessoas que têm relações sexuais sem preservativo. Então, essas pessoas prioritariamente devem procurar as unidades básicas para fazer a pesquisa de hepatite B e C, tá? Porque a maioria não tem sintomas e nunca apresentou. Aí me surge uma curiosidade aqui, que até muitas pessoas não apresentam sintomas, mas nessas pessoas que apresentam sintomas, são sintomas graves? Pode ser uma doença fatal? Quais são as consequências aí dessa falta de diagnóstico na prática? Na fase aguda da doença,
Nas pessoas que apresentam icterícia, nós podemos ter uma forma grave, né, que chama hepatite fulminante, que leva à morte, né? Mas a hepatite fulminante pode ser causada pelos vírus, né, pelas hepatites virais, medicamento, várias outras etiologias podem levar a hepatite fulminante. E as hepatites virais também, mas é uma porcentagem muito pequena, tá? Nas pessoas na fase aguda ictérica. Mas a grande maioria, mais de 90% das pessoas, não vão ter nem icterícia, tá? Então, por isso que a gente pede que as pessoas procurem as unidades para fazerem os testes, para fazer o diagnóstico. Que ela pode estar doente, né? E não sabe, nunca teve nenhum sinal. E as hepatites virais, B e C, elas têm a fase aguda da doença e pode curar, né? Ou ficar uma doença crônica. E essa doença crônica do fígado pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado, que são formas graves, que não matam rapidamente, mas matam ao longo do tempo, né? Então é importante que a gente faça o diagnóstico mais precoce possível para poder tratar, né? E não chegar a essa evolução fatal da doença. Legal. Aproveitando que a senhora comentou agora sobre a importância de diagnosticar a doença, né, para começar o tratamento, queria perguntar quais são os tratamentos, como que funciona com algum tipo de hepatite? A hepatite C, atualmente, tem um tratamento muito eficaz, que é um tratamento com comprimidos somente, né, que na maioria dos casos dura somente 3 meses e leva à cura em 95% a 97% das pessoas, desde que faça o tratamento correto, né? Não pode abandonar o tratamento, porque como todo vírus faz resistência e aí não tem mais como tratar. Mas tratando corretamente, a cura é muito alta, né? Então é por isso que é muito importante, a gente pede que as pessoas procurem as unidades para fazer o teste. A hepatite B, o tratamento, não são todas as pessoas que têm indicação de tratamento. E as pessoas que têm indicação desse tratamento, ele não, com os medicamentos que nós temos atualmente, ele não leva à cura. Ele diminui o número de vírus, né? Diminui a possibilidade de evolução para as formas graves, mas ele não cura. Então, o tratamento é para a vida inteira. Na hepatite B, o principal é a vacina, que a vacina é extremamente eficaz, né, e evita que a pessoa adoeça quando entra em contato com o vírus. Essa vacina está disponível em todas as unidades. A gente também já tem essa vacina há algumas décadas, né? Ela é extremamente eficaz, sem quase efeitos colaterais, e ela deve ser dada para as crianças a primeira dose nas primeiras 24 horas após o nascimento e mais 3 doses com as outras vacinas. E quem não tomou, né, de pequenininho, né, quando nasceu, deve tomar 3 doses da vacina, mas isso é importante. É necessário que receba as 3 doses para ficar imunizado, tá? E estas doses, elas são aplicadas num período de tempo mais longo, que leva até 6 meses para terminar o esquema de vacinação, tá? Este é uma dificuldade na vacinação da hepatite B, mas este é o meio mais eficaz para evitar a doença. Eu ia te perguntar a respeito da doação de sangue, né? Que a senhora comentou que desde os anos 90, aí, já dos meados dos anos 90, que já não é mais um meio de transmissão. Isso porque as pessoas com hepatite não podem doar sangue? Tem algum tipo de doente recuperado que vai poder voltar a doar? Como que isso funciona? É o seguinte, para a hepatite B,
nós já tínhamos marcadores conhecidos da doença e ela já era pesquisada em bancos de sangue desde a década de 70. Mas o vírus C, ele só foi identificado e, portanto, só pôde começar a ter marcadores para pesquisa a partir da década de 90. Então, a partir de 93, nós não temos mais transmissão, é extremamente raro, né? Transmissão de hepatite B ou C por transfusão de sangue. Agora, o doador, né? Então o receptor que recebe sangue já não é mais uma preocupação ter a infecção por hepatite B ou C por transfusão de sangue. Agora, a pessoa que doa sangue, ela pode ser uma dessas pessoas que tem a doença e não sabe, né? Nunca teve nenhum sintoma. Quando é feita a doação, no banco de sangue são feitos exames para avaliar hepatite B, C, HIV e outras doenças. Se esta pessoa tiver um marcador que diga que ela pode ter hepatite B ou C, ela é encaminhada para a rede, para a nossa rede, para investigar, né? E ela não vai mais poder ser doadora justamente porque ela tem um marcador, né? E o banco de sangue, com este marcador, ele não sabe se é atividade, se é cura, então ele não pode receber, ele não pode correr esse risco, né? Mas aí a pessoa é detectada e é encaminhada para a nossa rede, para qualquer unidade básica, para poder continuar a investigação e, se necessário, o tratamento. Doutora, a senhora comentou agora há pouco sobre a questão das vacinas, né, para tratar os casos de hepatite, e até traçando um paralelo com a situação que a gente vive atualmente com o coronavírus, que uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, né, e até as autoridades, é por quanto tempo uma eventual vacina vai proteger as pessoas. Eu queria saber sobre esses casos de hepatite, o tratamento com vacina, se existe isso também, por quanto tempo a pessoa está protegida depois de tomar vacina em casos de hepatite. Nos casos de hepatite B e a hepatite A também tem uma vacina que é bastante eficaz e é aplicada na nossa rotina, nas crianças pequenas, tá? A imunidade é para toda a vida, mas desde que faça o esquema correto, tá? Na hepatite B são 3 doses e a hepatite A para criança são 2 doses. Na unidade eles vão orientar direitinho, né? Quando fazer, quando voltar, mas tomando o esquema corretamente, a pessoa vai ficar para o resto da vida imunizada, tanto para hepatite B quanto para hepatite A. E para hepatite C, como eu já disse, não existe vacina até o momento. Isso para o adulto também, né? Você disse que quando não toma quando criança, precisa tomar depois de adulto. Aí funciona da mesma forma. Tomou as 3, está imunizada. Do mesmo jeito, 3 doses. Tá? Para pessoas, a vacina da hepatite B está disponível em todas as unidades para as pessoas de todas as idades. Então, quem não recebeu nunca na vida, ou recebeu uma dose e não terminou o esquema, ou 2 doses não terminou o esquema, volta na unidade para continuar o esquema, que ela está disponível para pessoas de todas as idades. Vacina da hepatite B. E além dos exames para detecção das hepatites, no caso da hepatite B que tem uma vacina, existe algum exame que indique, aí se eu não tenho mais a minha carteirinha de vacinação, se eu não lembro se eu tomei, se eu não tomei, existe algum exame que indique que eu estou imune ou é melhor eu tomar de novo vacina? O marcador que diz de imunidade, ele cai com o tempo, e não é muito tempo. É de 1 a 2 meses depois de terminado o esquema ou depois da pessoa ter se curado, né? Uma parte das pessoas vão caindo e fica indetectável com os métodos que a gente tem. Então, se você não sabe se tomou ou não tomou, vai à unidade e começa o esquema novamente, tá?
que é o correto. Porque dando esse marcador negativo não quer dizer que a pessoa não tem imunidade, né? Então não dá para a gente saber. Então, em vez de ficar fazendo esses exames, levando muito tempo, aí a vacina não vai trazer nenhum problema uma dose a mais, tá? Então procura a unidade e começa o esquema. Falando sobre hepatite B e C, existe uma estimativa, doutora, de quantas pessoas tenham esses tipos de hepatite na cidade de São Paulo? Nós estimamos que existam em torno, em média, né, mais ou menos 100 mil pessoas com hepatite C e mais ou menos umas 80 mil com hepatite B. Tá? E nós ainda estamos muito longe de detectar essas pessoas todas. Então, é por isso que a gente faz, né, as campanhas, tem o Julho Amarelo, para a gente poder divulgar, né, o conhecimento sobre essas doenças, para que as pessoas procurem as unidades para fazer o teste, que é a única forma de a gente poder detectar, né? Porque, assim, às vezes tem pessoas que têm cirrose, né? Fala assim, mas eu nunca bebi. Então, não é só o álcool. O álcool é uma forma importante de etiologia para cirrose, mas as hepatites B e C também, tá? Então, antes que chegue nessa forma grave, que não tem retorno, né, é importante fazer o diagnóstico para tratar. E o exame é gratuito e é possível fazer todos os dias em todas as unidades, né? Ou a sorologia ou o teste rápido. Se a unidade não tiver o teste rápido, ela tem sorologia. Pode solicitar que o nosso laboratório faz todas as sorologias solicitadas pela rede. Doutora, um paciente com hepatite, ele acaba sendo uma pessoa do grupo de risco para uma doença como o coronavírus, por exemplo? Não. Se ele for uma pessoa com cirrose, com câncer de fígado, daí são pessoas mais debilitadas, que têm possibilidade de, para qualquer doença, fazer infecções mais graves. Mas, assim, por ter a hepatite B ou C, ele não tem uma vulnerabilidade maior, ele tem a vulnerabilidade que tem a população geral. Ou seja, todos nós somos vulneráveis, né, ao coronavírus. Eu queria perguntar também por que existe a necessidade de ter um programa específico para o combate das hepatites virais. Se a senhora puder reforçar isso para a gente. Porque são doenças que a gente tem a possibilidade de eliminação delas como problemas de saúde pública. E temos medidas possíveis para alcançar isso. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, né, a partir de 2017, criou uma luta para que a gente consiga, né? A nossa meta é conseguir eliminar as hepatites B e C como problema de saúde pública até 2030. Né? Então, nós só temos 10 anos para conseguir isso. Então, é por isso que a gente poder trabalhar especificamente essas doenças com maior ênfase, né? E utilizando as medidas que atualmente a gente tem, que são importantes. Organização da vigilância epidemiológica, organização dos serviços, né? É isso que faz o programa de hepatites virais. A gente já comentou aqui um pouco que existem, além do tipo B e C, existem outros tipos de hepatites, né? Por que esse programa é focado nos tipos B e C exatamente? Exatamente por isso que eu te falei, pela possibilidade que a gente tem de eliminação dessas doenças como saúde pública. Elas têm uma magnitude muito grande. Pelo número que eu falei para vocês, né, aproximadamente 100 mil doentes, é um número muito grande de pessoas.
né? Então, a magnitude é grande e nós temos a possibilidade de eliminar essa doença com problema de saúde pública. A senhora comentou já no decorrer do programa algumas medidas, né, que estão aí à disposição da população, mas queria perguntar se a senhora pudesse condensar numa resposta quais são as alternativas que a cidade de São Paulo oferece no combate às hepatites. Então, vamos resumir, né? Primeiro, nós temos que diagnosticar os portadores das hepatites B e C. Como nós vamos diagnosticar? Se elas são doenças assintomáticas, né? Na maioria dos casos. Como nós vamos diagnosticar? Fazendo esses exames para identificar as pessoas portadoras desses vírus. Esses exames são ou sorologia convencional ou teste rápido, que estão disponíveis nas nossas unidades, né? Todas as nossas unidades fazem esses exames. Então, o primeiro passo é identificar as pessoas doentes, para a gente poder tratar, né? Quando nós identificamos uma pessoa doente, aí vem a parte da vigilância. Nós vamos também investigar se tem familiares ou contatos próximos, né, que se infectaram com essa doença. Então, é uma forma também de você identificar mais portadores. As pessoas que têm a doença, marcador, né, aí a gente vai investigar se tem atividade ou se é marcador de cura, né? Se é uma doença aguda ou crônica, a maioria que nós identificamos são crônicos, né? E vamos encaminhar estas pessoas para o acompanhamento e tratamento nas unidades específicas, nos ambulatórios de especialidades. E nós temos vários ambulatórios, a maioria deles com infectologistas, que vão acompanhar e indicar o tratamento e acompanhar o tratamento. A medicação é fornecida também gratuitamente pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde compra e distribui para os estados e municípios. Então, a medicação também está disponível e é gratuita para os pacientes, porque principalmente o medicamento para tratamento de hepatite C ainda é muito caro, né? Então, o Estado compra e distribui para as pessoas que têm indicação de tratamento. E a gente faz todos os exames para depois acompanhar, avaliar, ver se curou. Tudo isso é feito de forma gratuita nas nossas unidades. E para a hepatite B, nós temos também a vacina, né? Que é a medida mais importante para a prevenção da hepatite B. Eu queria fazer uma pergunta, acredito que a última pergunta aqui do nosso bate-papo. O diagnóstico ele é difícil por causa dos sintomas também, mas a senhora acha que existe algum outro motivo que possa contribuir para que as pessoas não estejam indo fazer esses exames? Existe um tabu em torno da doença, algo assim que possa dificultar isso? E se for o caso, o que nós podemos falar para essas pessoas assim, que não se sentem à vontade de fazer um exame de sorologia ou têm medo de fazer um exame pela surpresa de algum diagnóstico? O que a gente pode orientar? Eu acredito que a maior parte das pessoas não procura a unidade para fazer exames por desconhecimento das doenças, né? Então, uma medida muito importante é a divulgação da existência dessas doenças, de como fazer o diagnóstico e que é possível tratar. E que também é possível prevenir a hepatite B, né, com a vacina, tá? E quem já tem a doença, nós vamos acompanhar, né, tanto na hepatite B ou C, vamos tratar, que é outra forma de você eliminar, porque se você não tem mais pessoas doentes,
você não tem mais fonte para infectar outras pessoas. Perfeito, te agradeço, doutora, por todos os esclarecimentos aqui. Quem quiser saber mais, pode procurar lá no nosso site da prefeitura, né, o capital.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua participação aqui e também de todo mundo que ouviu e assistiu. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando, né, esse tema que para nós é bastante importante. Legal. Bom, a gente mais uma vez agradece todo mundo que ouviu até aqui. Foi bem interessante esse bate-papo, bem esclarecedor. E reforçando o convite para vocês escutarem também os episódios anteriores do Acontece em SP. E além dele, a gente tem também um podcast Aproveite São Paulo, que traz informações bem rápidas sobre serviços que estão sendo disponibilizados na cidade, que estão acontecendo na cidade. Então fica aí o convite para todo mundo. Até a próxima.